Agora tem um ponto aqui que a gente caprichou, e eu sei que são dados controversos. Toda vez que a gente roda essa pesquisa, muita gente reclamar, será que um agente de IA consegue pegar um projeto real com anos de legado, migrar dependências, refaturar o código, preservar compatibilidade e ainda criar uma interface completamente nova? Nós colocamos o Cloud Code em um desafio aqui durante vários dias. O resultado impressionou, ficou rápido, limpo e já está em produção. Mas isso funcionou só porque nós deixamos ali a ferramenta trabalhar com muito contexto, com regras e também com supervisão. Mas olha só, o Cloud Code ele não acelerou esse projeto simplesmente porque ele escreveu o código rápido. Sim, ele escreveu, tá? Ele acelerou porque a gente sabia o que a gente ia pedir, como dividir o trabalho e principalmente como verificar o resultado. Foram vários dias para a gente recriar a pesquisa salarial do Código-Fonte TV, mantendo compatibilidade desde 2021 e criando uma interface completamente nova para esse ano 2026. Então nós vamos te mostrar o que realmente funcionou e que vai servir também de inspiração para você aplicar nos seus projetos. E esse aqui é o CDF Café regado a um chazinho, tá? E a nossa estratégia para usar os conceitos com IA foi de usar Harness Engineering, construindo regras, contexto, agentes e verificações ao redor do modelo, para ela trabalhar melhor e errar de uma forma, de uma forma mais controlada. E esses conceitos você também aprende com a Full Cycle, que é a nossa grande parceira aqui nesse vídeo. Porque depois de ver aí escrevendo tanto código, a gente pode chegar à conclusão errada de que basta apenas dominar a ferramenta. Então, na prática, acontece justamente ao contrário. Quanto mais a IA acelera a implementação, mais importantes ficam as decisões de arquitetura e engenharia do software. Por isso, para você que já é experiente na área, nós indicamos o MBA em Engenharia de Software com IA da Full Cycle, que é uma formação de alto nível técnico voltada para a prática e aplicação da IA em problemas reais, como esse nosso aqui. Você vai aprender a desenvolver software com workflows orientados por IA, construir aplicações integrando LLMs, RAG e agentes, explorar protocolos como MCP, além de aplicar IA em arquitetura de software, DevOps, SRE e na criação de sistemas preparados para essa nova geração de aplicações. Eu sei que você ficou curioso, então eu deixei um link aqui na descrição para você acessar e agendar um bate-papo com o pessoal da Full Cycle. Daí você conhece o MBA e entende se é a formação ideal para o seu momento profissional. Então, bora ver como ficou isso? Se a gente entrar lá em pesquisa.códigofonte.com.br, já redireciona para a versão 2026. Se você já acessou antes da atualização, as versões anteriores, as edições de 2025, 2024, desde 2021, praticamente não teve mudança, teve algumas mudanças só. Olha só como é que ficou bonitão. E a gente pode primeiro mostrar aqui algumas mudanças na navegação. A gente tem aqui os filtros, né? O pessoal sempre pedia para a gente fazer por área, isso aqui já existe há alguns anos, e aquele filtro que estava no menu para separar principalmente aí salários, né, de CLT, PJ e os dois juntos, tá aqui agora. Então, se você quiser ver só insights sobre pessoas que trabalham com CLT, basta tocar aqui, ó, e ele já vai filtrar. Nesse caso aqui, ó, deram 11.243 profissionais. Para todo mundo junto aqui, ó, aí ele coloca aqui o total, né, 17 mil. Então, se eu colocar aqui PJ, ó, também vai fazer o filtro. Então, poxa, essa parte aqui ficou bem legal. Dá para filtrar também por linguagem. Então, para quem trabalha com C, com Dart, por exemplo, ó, com Java, ele vai fazer essa filtragem também. Isso já existia antes, mas agora ficou mais bonitinho, né? Ficou mais claro, porque antes era quase que um easter egg que estava ali no menu, perto da logo. Então agora dá para você ver isso ali logo numa navegação principal. E só para reforçar aqui, os dados são os mesmos, tá? Foram os dados que nós coletamos ali para o ano de 2026. Nós só mudamos ali a carinha da pesquisa. Exato. Você pode botar aqui mais claro. Fica muito... Meus olhos. Mas o que importa, que eu queria mostrar aqui para vocês. Isso tudo foi feito usando o Cloud Code, obviamente, com a nossa supervisão. Só para você ter uma ideia, para quem acompanha a nossa pesquisa, desde 2021 a gente está fazendo essa pesquisa, já é a 6ª edição, e a base de dados aqui, a base de dados além do repositório com o código, está muito grande. Então a gente tem vários componentes que são separados aqui por ano, porque cada ano tem alguma mudançazinha, tem os componentes que são padrão para a gente poder reutilizar, tá?
Obviamente, tem muita reutilização de código aqui, tá? Fica tranquilo. E aqui também, o que difere de um ano para outro, a gente faz, obviamente, mudanças aqui, tá vendo? Nos componentes. Por exemplo, se você acompanha a pesquisa desde o início, você vai lembrar que lá não existia nenhuma pergunta voltada para a inteligência artificial. Ou até mesmo nos primeiros anos, nós não perguntávamos sobre a saúde dos devs. E nos últimos anos, nós já perguntamos. Por isso, a gente tem que manter ali um legado separado para que a gente não perca também as informações das pesquisas anteriores. E a pesquisa lá de 2021, 2020, 2021, começou pequenininha, foram poucas perguntas, e a gente, obviamente, manteve a compatibilidade, até de visual, entre esses anos. Então, é um único repositório, tá, para manter todas essas versões das páginas. Tá? E aí você tem aqui as páginas também separadas por ano, tem a API também. Então, tem muita coisa aqui separada. E aí a minha preocupação em utilizar é manter já essa estrutura e a compatibilidade. Então, se a gente vai mudar, por exemplo, que a gente modificou o componente de gráfico, a gente usava antes o Recharts, tá? E dava muito problema, eu não curtia muito. Pois é, já estava meio defasado, né? O visual dele já estava um pouquinho antiquado. E aí eu te trocou, utilizamos aqui o eCharts. É um nome parecido, mas bem diferente, tá? E aí ele tem muitos tipos aqui. É um projeto da Apache, né? Muitos tipos diferentes de gráfico. E aí o meu problema é, os parâmetros são diferentes, a formatação é diferente, as animações aqui são diferentes. Como é que eu vou manter isso tudo igual? Ou pelo menos compatível. E aí o Cloud Code ajudou nisso e foi a primeira tarefa que eu mandei ele fazer. E aí, olhando o código, eu vi, olha, realmente, ele manteve toda a estrutura e foi adaptando tudo que eu precisei sem cagar muito. E sem código. Quebrar nada, o sem que era imprescindível aqui pra gente. Né? Praticamente não tem imagens, tá? Muitos dos ícones até são SVG e o restante aqui dos ícones são para justamente mostrar logo aqui, ó, logo da linguagem aqui, ó. Então é esse tipo de coisa. Além também, nesse ano, a gente tem uma área nova, que é a área de ranking, que muito me orgulha, porque eu já estava querendo fazer. Esses rankings também estão dentro da página, mas aqui eles são divididos e categorizados, que eu acho que fica legal, assim, da gente perceber e olhar. Ranking de linguagens, de frameworks, ferramentas de IA, então a gente pode ver tudo, tá vendo? IDEs também e as distribuições Linux, isso é uma novidade aí para quem utiliza o Linux. E aqui na página principal tem uma novidade legal. Uma novidade que nós gostamos, que são curiosidades. Então, ali tem mais de 40 novos insights novos que você pode ir navegando. E o legal é que dá para você compartilhar, porque eu sei que muita gente gosta de utilizar aqui os dados da pesquisa para colocar, às vezes, no LinkedIn, no Instagram. Então, a gente já deixou tudo preparadinho para você fazer isso, viu? Então, se você quer... Aqui tem algumas curiosidades já, insights, né? Que a gente sempre destaca. Mas se você quiser embaralhar e saber coisas diferentes, você pode simplesmente vir aqui e olhar, tá vendo? Então, vamos supor. Olha que legal, ó, 28,3% dos participantes têm pós-graduação, mestrado ou doutorado. E aí você pode compartilhar uma imagem. Olha só, ele gera imagem. Vamos supor que você queira compartilhar aqui no e-mail, né? Aí você vem aqui, olha só. Ele já coloca bonitinho o texto e a imagem bonitinha. Se você quiser botar no Instagram, quiser mandar no WhatsApp, ele já manda exatamente esse insight que você compartilhou. Eu gostei. Eu também. E tenho que confessar que eu já perdi um tempo aí só navegando, clicando para ver novas curiosidades. Depois você diz aqui que se teve algum insight aqui, se você gostou. Uma coisa legal também foi a navegação. A gente agora agrupou por sessões. Então, aqui tem várias sessões juntos para facilitar aqui, né, os temas. Você pode ir para as edições anteriores por aqui, ou lá pelo rodapé, mas aqueles tópicos que quem já estava acostumado também já estão por aqui. Ó. Você pode olhar todos os tópicos individualmente também. Mas é interessante que as sessões realmente agrupam ali informações que são importantes e que estão dentro do contexto da sessão. A área de modelo de contratação também ganhou alguns gráficos novos, que nós gostamos bastante do visual. A gente pode falar um pouquinho aqui dos freelas, porque atualmente está em alta, né? Nós sabemos aí que tem aquele projeto de lei que está avançando para que os programadores possam exercer a sua profissão ali através do MEI. Nós até falamos num vídeo, a gente pode deixar o card aqui para você assistir. E para a galera que já é CLT e faz freela, tem muita gente, a gente vê aqui, ó, são 23%, tá vendo, que faz freela. Realmente, esse projeto pode ajudar para ser um MEI. Isso também não impede de ter uma ME também, não, tá? Agora, engraçado que
a galera já está respondendo também dizendo que 22% já tem mais de um contrato de trabalho. Muitas pessoas que atuam no exterior, às vezes também conseguem ter mais de um contrato ativo. E logo no início da página, a gente também traça aqui um perfil, né? Na nossa pesquisa, 93% são homens. A gente colocou aqui nesse gráfico de barra. E aqui a gente deu uma misturada também nas faixas salariais por gênero, tá? Então, realmente tem faixas aqui, que as mulheres até ganham. Obviamente são minoria aqui, né? Mas os homens ganham aqui na maioria, nas faixas maiores. Sim. E aí, olha, se você quiser, navega novamente na página, os gráficos estão bem melhores agora, tá? Modéstia à parte, para você poder ter uma visão melhor. Então, idade na programação, se fizeram transição de carreira, tem muita gente fazendo transição, 35%, tem média salarial por estado, nível educacional, isso aí também muita gente ainda pergunta pra gente, faculdade, tudo tá aqui, Precisa fazer. 73% tem ao menos ensino superior completo, ou mais, né? Nesse gráfico ali de formação educacional dá para saber exatamente, né? Porque você vê o superior completo tá ali em primeiro lugar com 44%, mas logo depois vem quem já tem MBA e pós-graduação com percentual de 24%. Então, se a gente realmente é uma grande filtrar, maioria, né? olha isso, se a gente filtrar aqui por sênior, superior completo 44, 46. E aí, em 30% já tem com pós-graduação. Só 8% está em andamento. Obviamente, se você botar júnior aqui, o em andamento acaba vindo aqui. Amplia um pouco. E o outro, que seria o especialista, tudo, já 41% já tem pós. E aí, 36% com superior completo e 9% com mestrado. Ou seja, o em andamento aqui é 4%. Então, quem consegue chegar lá em cima no nível de especialista realmente, tech lead, acaba tendo que fazer faculdade realmente. Agora tem um ponto aqui que a gente caprichou, e eu sei que são dados controversos. Toda vez que a gente roda essa pesquisa, muita gente vem reclamar ou elogiar, tá? É só ver nos comentários lá, quando a gente lançou, o que o pessoal estava falando. Tem muita gente que faz react desses dados aqui, e aí o pessoal gosta de reclamar. Não tem jeito, falar de dinheiro gera esse murmurinho. Nós sabemos que o Brasil é um país gigante, então existe uma diferença grande, porque você vai pegar ali a sua realidade, a realidade de muitas pessoas juntas, unidas, numa mediana e numa média, fica diferente também. A gente entende tudo isso, né? Mas deixa eu te dar uma curiosidade, Se a gente entrar no Analytics da página, esse ano, por exemplo, já foram 54 mil usuários, tá vendo? Acessos aqui por usuários únicos, seria esses 53 mil. E ali a gente vê, a maioria, 8.500 aqui, é de São Paulo, tem Rio de Janeiro, e depois está distribuído aí em outras cidades, tá? E tem gente acessando de fora também, e você vê a maioria, com acesso orgânico, aqui, acesso direto, busca orgânica, vídeo, não tem tráfego pago para entrar ou para usar aqui a nossa pesquisa. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria do nosso público, a audiência, é da capital, é de São Paulo. E lá os salários são mais altos realmente. E obviamente que isso influencia na média que a gente tira aqui, tá? Mas qual foi o que a gente fez? Aqui é a média geral, obviamente, misturando esses salários. E muita gente fala, poxa, por que vocês fazem isso? Porque muitos desenvolvedores trabalham das duas formas, ou CLT ou PJ. Mas se você quiser dividir, isso também pode ser feito. Então tá aqui, CLT, e aí tem aqui, a maioria que respondeu com CLT está em pleno. Júnior está aqui embaixo. E com PJ, sênior, né? Então, o júnior é minoria aqui como PJ. A faixa salarial aqui modifica, obviamente. E aí a gente estava vendo, e que é o que a gente reparou esse ano, é que os sêniores tiveram uma queda e o júnior uma alta. Obviamente a gente foi olhar os nossos cálculos ali, os nossos outliers, que tem muito outlier, e obviamente a gente revisou várias vezes e viu que, ok, era isso mesmo que a gente tinha aferido. Se você fizer os filtros por CLT, por PJ, você vai ver que tem diferenças também. Se você filtrar por linguagem, você vê que continua também os valores aumentando para júnior. Aí a gente olha, por exemplo, se a gente for comparar um pouco aqui com o Glassdoor, óbvio que vai ter diferença, tá? Mas se a gente pegar aqui um salário base,
Para desenvolvedor de software, 3 a 7 mil, ele calcula aqui uns 5 mil de média. E se a gente pega de 1 a 3 anos aqui, ó, vai chegar a 4 mil. Esse aqui, obviamente, tem diferenças, então a gente tem que saber disso. Março de 2026 já deu essa diferença. Se a gente pega para engenheiro de software, e aí coloca aqui, ó, de 1 a 3 anos, já a média dele, olha só, já chega a 6 mil para quem tem menos experiência. Então, é esse tipo de coisa que a gente vê nas médias, né? Então, eu te convido mais uma vez para ir em pesquisa.códigofonte.com.br, dar mais uma olhada, analisa os gráficos novos, porque agora você consegue fazer comparações também. Então, por exemplo, ó, participantes por setor, privado, público, terceiro setor. Então, dá para você fazer comparação desses setores em faixas salariais, para você ver realmente o que paga mais, por exemplo. Tem muita gente que quer atuar para o exterior. A gente traz também esses dados de uma média salarial de acordo com as respostas e separado por país. Então dá para você escolher qual país que você quer atuar, não é essa a ideia? É isso aí. Eu só sei o seguinte, curti bastante esse visual. Eu quero saber de você aí também, se você já usou o Cloud Code para atualizar o visual da sua aplicação ou até criar do zero. Quero saber qual é a estratégia que você adotou. E a gente tem que te mostrar também como é que ficou a versão mobile. Se você entrar aqui em códigofonte.tv, você já tem a lista aqui dos nossos links todos. E está aqui, ó, pesquisa salarial. E olha só como é que ficou lindão também, ó. Ele vai carregando os números, vai mostrando tudo. Tem as curiosidades também. Você pode embaralhar aqui. E os gráficos, né? Obviamente, no desktop... para alguns deles a leitura fica melhor, né? Mas eu acho que ficou bem satisfatório. E depois de tudo que a gente mostrou, talvez a pergunta mais importante não seja aí, se o Cloud Code consegue fazer esse tipo de trabalho, e sim, se você está pronto para conduzir uma ferramenta dessas dentro de uma base de código grande, com esse número de arquivos aqui que eu te mostrei, tá? Com dependências, regras de negócio e impacto real em produção. Porque as ferramentas são incríveis e, sim, elas aceleram muita coisa, né? Mas elas também aceleram ali as decisões ruins. Então, quando você não sabe exatamente, não entende sobre arquitetura, sobre qualidade, sobre teste, segurança e manutenção do software, a caquinha se amplia. Quanto maior é a base de código, maior pode ser aí o ganho com IA. Mas também pode ser também o estrago com uma decisão mal direcionada. E foi por isso que eu deixei o link do MBA em Engenharia de Software com o IA da Full Cycle, porque ele serve justamente para quem quer aprofundar ali em arquitetura, desenvolvimento de sistemas e o uso responsável aí dessas ferramentas em projetos reais. Conta para mim, mais uma vez aí, nos comentários, em que tipo de projeto você usaria uma ferramenta como Cloud Code e o que ainda faria você pensar 2 vezes antes de confiar nela. Olha, se é que você ainda pensa 2 vezes, viu? Mas eu te vejo num próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau.